Olá, como estão, personal bien? Tudo bem, gente? Hoje, pessoal, vamos iniciar um novo conteúdo, né? Hoje vamos de capítulo 7, página 46. E esse capítulo, gente, ele tem como temática la vitalidade del fuego, ou seja, a vitalidade do fogo, né, gente? Aqui nesse capítulo, a gente até coloquei aqui como umas fotos, né, para que vocês vejam. A temática do texto é o fuego, um gran avance para el hombre, né, que no caso a descoberta do fogo, né, foi um grande avanço para o homem. Então esse texto ele fala um pouco disso, né, da questão do desenvolvimento do fogo, a descoberta do fogo, tá bom? E eu gostaria de perguntar para vocês acreditam que o fogo realmente foi importante, teve sua importância para nós humanos, para a humanidade de forma geral? Vocês acham que foi importante? Ou o que vocês pensam sobre o uso que os seres humanos fazem atualmente com o fogo, né? Então, eu acredito que dizer que o fogo foi um grande avanço, que foi importante para a humanidade, aliás, que é importante, eu como professora e como ser humano, né, e como pessoa vivente que faço parte, eu sei que, com certeza, a importância do fogo, quantas coisas, né, que o fogo é beneficiado, né, ou seja, que ele nos beneficia. Mas também, convenhamos, né, que o fogo também tem destruído muitas coisas, porque sabemos que existem muitos seres humanos que usam as coisas de forma negativa. Então, em cima dessa temática, eu gostaria que vocês lessem o texto, analisassem, vissem aquelas palavras que vocês não compreenderam, né? Ah, eu estou lendo e não compreendi essa palavra, essas palavras. Então, você anota, pesquisa o significado no dicionário, aquele dicionário que você comprou no início do ano, tá bom? Ou que você já tem aí em casa de outros anos anteriores. E vocês façam a tradução dessas palavras. Se quiser comentar comigo, vocês sabem que estou sempre aberta a discutir conteúdos com vocês para que a gente possa contornar, né, essa dificuldade que é estarmos um de cada lado da tela. Eu daqui, vocês daí. Não estamos no mesmo ambiente, né? Porém, se fazermos cada quem nossa parte, eu fazer a minha, estou aqui me dispondo, né? Tentando esclarecer as coisas para vocês, e vocês daí mostrando quais as dúvidas e aonde que vocês não compreenderam, tá bom? Então, quero que vocês façam isso. Leitura, traduções, daquelas que não ficaram claras, e quero que vocês discutam sobre essa importância do fogo, se é importante ou não, e se ele traz ou não pontos negativos, se existem coisas negativas que é causado pelo fogo, tá bom? Outra coisa, gente, atenção às palavras que estão no texto de vocês: ventarras, caçar, fogatas. Essas três palavras, eu quero que vocês destaquem ela aí no texto de vocês e procurem o significado e envia para mim junto com as atividades que vocês forem me enviar desse assunto. Ou seja, no finalzinho da aula eu vou passar e eu quero que vocês enviem esses significados junto, tá bom? Porque faz parte da atividade. Agora, gente, vamos agora para a página 48, que é o texto, né, ainda. A página 48 tem como temática Los Juegos. Vocês sabem o que é isso? Los Juegos são os jogos. Na página 48 de vocês tem, né, pessoal? Vários jogos aí. Inclusive, eu ampliei, coloquei outras imagens aqui no slide. E vamos lá. Eu tenho aqui Las Canicas. Esse é um tipo de jogo, né? Inclusive, eu gostaria de perguntar a vocês, no finalzinho, vamos passar primeiramente, depois eu faço a pergunta para vocês. Então, aqui é um tipo de jogo, Las Canicas, tá bom? El dominó, el ahorcado, la consola, la cuerda, la peonza, la memoria, la petanca,
na peteca, peteca, aliás. El escondite. La rayuela. Rayuela. Los tres en raya. Certo? Então, até aqui. Essas são as imagens dos tipos de jogos que estão ilustrados na página 48 do livro de vocês. Eu só procurei umas imagens, né, mais para que, de certa forma, fossem mais ampliadas, maiores. Certo, pessoal? Eu quero que vocês peguem, na página 48 de vocês, tem, aqui no próprio vídeo tem também, né, que são o nome desses jogos, e que vocês procuram traduzir para saber o que significa. Caso você não saiba, caso você não entenda, eu nunca vi esse jogo, o que é isso? Você vai procurar o significado da palavra para que assim você veja que tipo de jogos são esses. Aí eu quero perguntar a vocês, desses jogos que foram apresentados aqui, que estão no livro de vocês, quais desse tipo de brincadeira vocês brincaram ou brincam, tá bom? E quais gostam ou gostavam quando eram mais novos? Então, se vocês ainda brincam ou brincaram quando eram mais novos, sei lá, ou aquelas que destacam aquelas que vocês mais gostaram, ou que gostam até hoje, caso você ainda brinque. Tá bom, gente? Agora, pessoal, gostaria de ver outra coisa com vocês, que é um assunto de gramática, que é os pronombres relativos. Quando você vê o nome dos pronomes relativos, o que vem na cabeça de vocês, né? Pronomes relativos. Então, vamos ver para que se utiliza, o que é isso. Sirve para hacer referência a unidades que estão nas orações que los procede ou los sucede. Para que não se repitam os referentes, se utiliza os relativos. Então, gente, os pronomes relativos, eles têm uma função interligar. Geralmente, quando você fala de um determinado assunto, de uma determinada pessoa, digamos que sejam pessoas, aí você tem duas informações dessa pessoa. Então, Raquel tem um celular da Motorola. Raquel tem uma caneta. Não preciso dizer duas vezes Raquel para dizer que ela tem esses dois objetos. Eu posso muito bem dizer Raquel tem um celular e uma caneta. Então, para interligar isso, é necessário ter um pronome relativo para dar as informações. Certo? Então, mais ou menos funciona dessa maneira. Ele é utilizado para que você interligue e não precisa fazer a repetição daquela primeira palavra. Agora, observe bem que esse exemplo, que inclusive está no livro de vocês, eu coloquei aqui no slide. Marcos é um brasileiro, vive em Espanha. Eu sei que Marcos é brasileiro e eu sei que Marcos vive na Espanha. São duas informações, porém, da mesma pessoa, que é o Marcos. Será que eu não poderia... como eu posso dizer, fazer com que essas duas informações estivessem na mesma frase? Então, como que eu posso fazer isso? Utilizando um pronome relativo. Olha como fica. Marcos é um brasileiro que vive em Espanha. Bem simples. Eu sei que ele é brasileiro, eu sei que ele vive na Espanha. Como é que eu faço a composição dessa frase? Marcos é um brasileiro que vive na Espanha. Então, esse que é o meu pronome relativo. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Outra coisa, então, os tipos de pronomes relativos. Então, vamos conhecer. Gente, aqui a gente tem, digamos assim, aqueles principais, mais importantes, porém, claro, tem outros também, né? Quando vocês estiverem no ensino médio, não sei se é no nono ano também, mas no ensino médio mesmo, vocês vão estudar outros pronomes, além dos que veremos aqui hoje. Então, vamos lá. O que, ele é o mais utilizado porque se refere tanto a persona como las coisas. É invariável, né, gente? Então, ele é tanto utilizado quando eu me refiro a objeto, coisas, né? Quanto quando eu me refiro a pessoas. Então, exemplo. Então, aqui tem a oração 1 e 2. Este que lhes fala, essa ele professor. Então, aqui, o que estaria substituindo a palavra professor. Este professor lhes fala, ele professor. Então, tipo, para que duas vezes professor? Então, é muito mais fácil falar dessa maneira. Este que lhes habla é ele professor. Então, este que lhes fala é o professor.
tá bom? Então, esse que lhes fala, que, está interligando, observa. Então, é isso que é a função do pronome relativo. Outro pronome relativo que usamos, qual, caso seja singular, e quales, quando for plural. Usado normalmente com determinantes. Se refere a personas ou coisas. Quando ele fala determinantes, gente, determinantes é a mesma coisa de eu dizer que ele utiliza diante dos artigos definidos e indefinidos. Então, determinantes é quando é artigo definido. Indeterminante quando é artigo indefinido. Mas não tem importância para vocês no momento. É só para que vocês entendam o significado da palavra determinante nesse assunto. Tá bom? Então, a importância de utilizar o objeto, de utilizar o artigo. Então, vamos à frase. Em el acidente, sofreu graves heridas, a consequência de las quales faleceu posteriormente. Esse de las, então, é isso que se refere, que seria determinante. Então, tanto qual quanto quales, geralmente vem acompanhado de lá, caso seja qual, né? E las, no caso de quales, que é o caso da frase. Tá bom? Como se podrá ver em los ejemplos seguintes, se puede sustituir, né, que é substituir, el qual por el que. Então, vamos ver aqui exemplos que podem ser substituídos, ou seja, eles têm a mesma função na frase. É como se eles significassem a mesma coisa. Tá bom? Então, vamos aqui aos exemplos. Primeiramente, dijo que tiene 4 hijas, de las quales, lembra que tem 4 hijas. Então, automaticamente, eu sei que eu me refiro a uma frase no plural. De las quales, 2 son gemelas. Então, das quais 2 são gêmeas. Então, por isso a importância do de las. E quales, aliás. Dijo que tiene 4 hijas. De las que... Observa que eu estou utilizando aqui, ó, ele que. Só que de las no sentido de que, pessoal? De que está no plural. De las que son, 2 son gemelas. Então, eu estou aqui utilizando o quale, tá vendo? Só que no plural. E o ele que, só que no plural. Você sabe que ele que, quando eu for para o plural, fica las que. Tá bom? Porque são gêmeas. São elas. Las que. Ele, só quando eu estou me referindo ao plural, ao singular. Outro caso aqui, no caso do singular embaixo. El reglamento segundo el cual se rige esta instituição é bastante claro. Certo? Então, aqui eu estou me referindo a uma frase, ó. El regulamento segundo o qual se rege essa instituição é bastante clara. O regulamento é ele. Então, ele qual. El reglamento segundo ele que se rige esta instituição é bastante claro. Observa que não mudou o sentido. Então, tanto ele qual quanto ele que tem a mesma função dentro da frase. Não vai mudar, digamos, trazer problema para a frase. Não, eles têm os mesmos significados. Eles poderão ter o mesmo sentido dentro das frases. Tá bom? Mais uma vez, esse de las qual e de las que apenas é o ele qual e ele que no plural. E aqui está normalmente no singular, para quem ainda não entendeu. Vamos aqui agora, quién, quiénes. Se refere especialmente a personas. Então, aqui eu vou trabalhar com pessoas. Diferentemente do português, são variável. Há 2 formas, uma para singular e outra para ele plural. Né? Sergio, quem havia dito a verdade? Ele é amigo de meu primo Daniel. Sergio, quem havia dito a verdade, és amigo de meu primo Daniel. Eu li como se fosse uma pergunta, certo? Então, quem havia dito? Quem foi que tinha falado? Uma pessoa. Quem? O amigo do meu primo Daniel. Por isso, esse quem é quando eu me refiro à pessoa e não a objetos. Quando está no plural, esos ticos, quienes están haciendo diabluras, son los hijos de Carla.
Então, los chicos que estão, eles estão fazendo alguma coisa. Automaticamente, essa frase está totalmente no plural. Então, exige que eu utilize quienes. Quem é essa pessoa? Quem são eles? Los chicos, os filhos de Carla. Tá bom, gente? Então, eu tô falando de pessoas novamente. Outro aqui agora. Cuyo, cuia, cuyos e cuias. Então, eu tenho aqui feminino, masculino, plural é singular. Estes pronomes servem para indicar a ideia de possessão ou pertenência, ou seja, quando você possuidor, possui aquilo ali. Ele os mantém na concordância em número e persona com a possessão e no com ele possuidor. Então, vamos ver o exemplo para entendermos. El aluno cuyas evaluaciones están sobre a mesa não estar presente. O aluno cuja, essa avaliação seria a prova, né? A avaliação, estão sobre a mesa, cujas provas estão sobre a mesa, não está presente. As provas é de quem? Do aluno. Então, a possessão é dele. Então, o aluno é dele, as provas que estão na mesa. Tá bom? Cuyas. Por que eu não utilizei cuyos ou cuyo? Porque evaluações é feminina e plural. São mais de uma prova. Então, por isso a necessidade de utilizar cuyas. Tá bom, gente? Aqui embaixo. Se refere às evaluações. Por isso, está em feminino e em ele plural. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Gente, eu tentei ver uma tabelinha, não achei bem. Essa daqui era de um vídeo, tá? Por isso que eu tive que parar e fazer um print, mas acho que dá para vocês perceberem, só para que vocês vejam o significado dessas palavras em uma tabela, para que vocês dêem aquela olhada e, de certa forma, entender, né? Porque se a gente for tudo que eu acabei de ver com vocês, fazer a leitura e, de certa forma, explicar, talvez ficar assim, como assim? Então, a tabela, ela dá aquela visão geral do conteúdo, né? Então, aqui eu tenho o que se refere, e ali eu tenho singular e plural, masculino e feminino. Então, persona ou coisa, eu utilizo que e ele qual. Em ele que, gente, esse ele que acontece, mas nem sempre eu utilizo o ele que. Agora, ele qual, sempre, sempre, sempre. Lembra que eu falei para vocês que o ele ou lá sempre vai acompanhar o qual ou quales? Lembra que lá na hora da explicação eu falei isso aí? Pois é, sempre, sempre o qual será acompanhado por ele, caso seja masculino e caso seja singular. E lá qual, caso seja feminino singular. Los quales, para masculino plural. Las quales, para feminino plural. E aqui tá, pessoal, a mesma coisa é o que? Ele que, lá que, los que, las que. Caso tenha necessidade de eu pôr esse artigo no início. E quando eu me refiro só à pessoa, eu utilizo quien ou quienes. Também acabei de falar para vocês. E quando é possessão, porque ou seja, que possui, né? Dono daquilo ali, tem um poder sobre aquilo ali, aí eu utilizo cuio, cuias, cuios e cuias. Tá bom? Aqui eu coloquei uns exemplozinhos, bem pouquinho, mas vamos lá. La chica que viene por ali es mi prima. A chica que vem ali é minha prima. Então, o que ele está interligando, né? Então, não tem necessidade de ele que viene, não. Automaticamente só o que. Só lembrando vocês que o que ele é o mais utilizado, digamos, dos pronomes relativos que existem, ele é o que mais está aí sendo usado, né? No nosso dia a dia. Como se chamam eles? La que ves aqui, Maria. Ele que ves ali é Pedro. La que, quando eu me refiro a Maria, a ela. E ele que, quando eu me refiro a Pedro, ele. Só para que vocês vejam. Tá, gente? Então, mais ou menos isso, no assunto de pronomes relativos. Espero que vocês tenham entendido. E aqui, pessoal, vou deixando as páginas da atividade para vocês. Façam a 47, 48, 50 e 51. Referente ao texto, sobre os tipos de jogos lá, né? E em relação aos pronomes relativos. Não esqueçam de discutir o texto que eu falei para vocês. Qualquer dúvida, me procurem. Ótimos estudos, fiquem com Deus, um abraço.
Com muita saudade de vocês, tá bom? Hasta luego, gente.